Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021. Hoje é o dia do automóvel, dia da zootecnia, dia da abolição da escravatura também, dia de Nossa Senhora de Fátima. Vivemos o outono brasileiro, chove na região do Vale do Paraíba. Motorista, claro, precisa redobrar a atenção, pistas escorregadias. Em São José dos Campos, faz agora 15 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid, suspendeu a reunião da comissão por volta das 5 da tarde de ontem, após os senadores Flávio Bolsonaro chamar o relator Renan Calheiros de vagabundo, gerando um bate-boca na comissão. Flávio Bolsonaro não é integrante da CPI, mas pediu a palavra e, ao mencionar o fato de Renan ter defendido a prisão de Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação da presidência, que prestou depoimento, declarou: imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Renan então respondeu a Flávio: você que é. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Butantan pode interromper produção da Coronavac por falta de insumos. Ações de segurança viária reduzem mortes em 44% em São José dos Campos. Prefeitura de São José dos Campos contrata mais de 100 professores por prazo determinado. Penitenciária de Tremembé recebe mulher suspeita de matar filho de 3 anos. Projeto prevê conversão de multas aplicadas na pandemia em doação de cestas básicas em São José dos Campos. São Paulo retoma vacinação contra a Covid de grávidas e puérperas com comorbidades no dia 17 de maio. Comissão da Organização Mundial de Saúde faz recomendações para evitar próxima pandemia. São Paulo empata com rentistas pela Libertadores. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas, 4 minutos. Repita. 7:04. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou que o Instituto Butantan está prestes a interromper a produção da Coronavac, vacina produzida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, por conta do atraso da liberação de insumos da China. Ele atribuiu a recentes ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao governo chinês para a retenção do produto no país asiático. Ontem, João Dória acompanhou a liberação de 1 milhão de doses da Coronavac pelo Butantan ao Ministério da Saúde por meio do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Com essa remessa, o Instituto chegou a 46 milhões de vacinas entregues ao programa e concluiu a primeira etapa do contrato com o governo. O governador afirmou que o Butantan deve concluir a entrega da segunda parte do acordo de mais 54 milhões de doses até 30 de setembro, a menos que o atraso nos insumos retidos atualmente na China se prolongue. Há um lote de 10 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo, IFA, suficiente para a produção de cerca de 18 milhões de doses da Coronavac, prontos no laboratório Sinovac, à espera de liberação do governo chinês, segundo Dória. É isso que dá, né? Quando a politicagem, não é política, a politicagem está acima da saúde do povo, infelizmente. Há 10 anos, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou a Década da Segurança no Trânsito 2011-2020 com o objetivo de reduzir pela metade o número de mortos e feridos graves no trânsito pelo mundo. Desde então, a Prefeitura de São José dos Campos vem realizando uma série de ações para tornar o trânsito do município mais seguro, principalmente a partir de 2017,
quando criou o setor Educamob, Educação para a Mobilidade. E o trabalho vem surtindo efeito. De acordo com os dados do Infociga, do governo do estado de São Paulo, e do DataSUS, do governo federal, São José dos Campos teve uma redução de 44% nas mortes no trânsito de 2011 para 2020, nas vias sob jurisdição municipal. Naquele ano, quando a década da segurança no trânsito foi lançada, a cidade registrou 74 mortes no trânsito, contra 41 no ano passado. Já na relação de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes, índice utilizado mundialmente, São José dos Campos registra uma redução de 11,62 em 2011 para 5,62 em 2020. Por conta destes números, São José tornou-se uma referência nacional quando o assunto é segurança viária. Eloy, falar das estradas agora, parece que já tem problema na viadutra, chove um pouquinho, pista escorregadia, tá complicado, né? Realmente bom dia, essa manhã de quinta-feira começou complicada, viu? Vamos detalhar isso agora. Estradas. No sentido São Paulo, pela rodovia Presidente Dutra, a gente já tem um acidente, aconteceu ali na altura de Santa Isabel, agora há pouco, trânsito tá lento a partir do quilômetro 178, Santa Isabel, pista expressa. A gente também, a partir de Guarulhos, tem trânsito um pouco mais intenso nesse momento, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão nesse momento pela rodovia Presidente Dutra. Já a rodovia Ayrton Senna segue com lentidão a partir de Guarulhos, no sentido capital. A lentidão agora vai do quilômetro 23 até o quilômetro 21, por causa do excesso de veículos e também, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, a chegada a São Paulo neste momento, embora com trânsito um pouco mais intenso, não apresenta pontos de lentidão. Corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre, embora todas as rodovias nesse momento têm tempo fechado, tem pistas molhadas, então é claro, o motorista tem que tomar muito cuidado com essa condição. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, mas tem chuva, tem neblina, o motorista tem que ficar muito atento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também trânsito bom, mas a mesma condição. Tem tempo nublado, tem pistas molhadas, visibilidade bastante prejudicada nesta manhã. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre, mas tem garoa em praticamente toda a extensão da rodovia. Trecho de Planalto tem obras a partir do quilômetro 64 e no trecho de Serra tem pare e siga neste momento por causa das obras de duplicação das pistas. Agora 7h08. Repita. 7h08. A passagem de uma nova frente fria deve deixar as temperaturas baixas nas cidades do Vale do Paraíba. Campos do Jordão, destino turístico, principalmente no outono e inverno, registrou 7 graus ontem. E a expectativa é de que as temperaturas sigam baixas até o fim de semana. Os reflexos da chegada da frente fria já puderam ser sentidas na Serra da Mantiqueira. Até o domingo, as temperaturas devem variar entre 6 e 16 graus. Está em tramitação na Câmara o PL 99/21, de autoria do vereador Zé Luiz do PSD, que autoriza a Prefeitura a converter as multas aplicadas por infração aos decretos municipais sobre a Covid-19 em doação de cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade. A regra em São José dos Campos não se aplica em caso de multas em reincidência. De acordo com o parlamentar, a medida vai permitir que os alimentos sejam entregues às famílias de baixa renda da cidade garantir alívio nas contas dos empresários. O projeto prevê que a data de vencimento da obrigação seja a mesma prevista para o pagamento da multa e que os produtos que integram a cesta básica devem ter prazo de validade de no mínimo 6 meses. O Fundo Municipal de Solidariedade ficará responsável pela distribuição dos alimentos. Uma loja de departamentos, Loja 100, foi alvo de criminosos ontem na Avenida Andrômeda, zona sul de São José dos Campos. O grupo usou um carro em marcha ré para estourar a porta da loja e levar vários produtos eletrônicos. A ação durou cerca de 10 minutos. Logo depois de estourar a porta, um grupo invadiu a loja e furtou vários produtos do mostruário. A polícia foi acionada, mas quando chegou ao local, os criminosos já haviam fugido. Um responsável pela loja foi acionado e elaborou um boletim de ocorrência. A loja ainda não contabilizou os prejuízos causados pelos criminosos, mas informou que nenhuma quantia em dinheiro foi levada, apenas produtos. Essa não foi a primeira vez que a loja foi alvo de criminosos. Em 2019, o estabelecimento foi furtado após uma ação semelhante.
Agora 7h10. Repita. 7h10. Operação desarticula a quadrilha responsável por fraudes de 2 bilhões de reais ao sistema financeiro nacional. A Polícia Federal desarticulou nesta terça-feira uma quadrilha acusada de fraude bilionária ao sistema financeiro nacional. A Operação Black Flag envolveu 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal, com buscas e prisões nos estados de Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Ela é resultado de investigações que revelaram a atuação de uma organização criminosa que montou uma complexa rede com pessoas físicas e jurídicas fictícias, responsável por movimentações financeiras fraudulentas que desviaram um total de 2,5 bilhões de reais do sistema financeiro nacional. As investigações começaram há cerca de 2 anos e foram realizadas de modo conjunto entre a Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Entre os crimes cometidos estão lavagem de dinheiro, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa. Da Rádio 2, Milena Abreu. A CPI da Covid ouve hoje, na condição de testemunha, o gerente-geral da farmacêutica Pfizer na América Latina, Carlos Murilo. Entre outros pontos, os senadores querem que ele explique as negociações para a venda de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil. Este será o 6º dia de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. O Brasil registrou 2.545 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 428.256 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.944, abaixo da marca de 2.000 pelo segundo dia seguido. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 23%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. É a maior queda percentual registrada desde o dia 11 de novembro. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 8 da noite de ontem. Elon Musk informou pelas redes sociais ontem que vai suspender as vendas de carros da Tesla usando Bitcoin por conta dos impactos ambientais causados pela mineração de moedas digitais. Com o anúncio, a cotação da criptomoeda, que já recuava no dia, passou a desabar, ultrapassando 12% para $50 mil no acumulado de 24 horas. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.371 da Mega Sena, realizado na noite de ontem. O prêmio acumulou e a estimativa do sorteio de sábado é de 33 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 04, 15, 30, 36, 39 e 48. Repita. 04, 15, 30, 36, 39 e 48. A Quina teve 53 apostas ganhadoras e cada uma leva 56 mil reais. A Quadra teve 3 mil apostas ganhadoras e cada uma leva 50 mil reais. Ou melhor, leva R$1.000. O ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Van Garten, irritou o presidente e o relator da CPI da Covid ontem, durante seu depoimento. Ao ser questionado sobre frases do presidente Jair Bolsonaro contra as vacinas, Van Garten respondeu: pergunte para ele. O relator, Renan Calheiros, do MDB, queria saber se as declarações de Bolsonaro contrárias às vacinas causavam impacto na população. Van Garten evitou responder apenas sim ou não, o que fez o relator repetir a questão diversas vezes. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, informou ontem que enviará ao Ministério Público Federal o depoimento de Fábio Van Garten prestado à comissão. Van Garten chegou a sofrer ameaça de prisão durante a reunião
Senadores consideraram que ele mentiu à comissão. Na condição de testemunha, o depoente assume o compromisso de dizer a verdade. O pedido de prisão provocou uma discussão entre Renan Calheiros, do MDB, e Flávio Bolsonaro, do Republicanos, que chamou de vagabundo o relator da CPI. Ontem foi o 5º dia de depoimentos da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia de Covid e eventual desvio de verbas federais enviadas a estados e municípios. É interessante que aqueles senadores que estão lá fazendo esses depoimentos aí, tomando esses depoimentos das pessoas que estão indo lá obrigatórias para poder falar sobre a vacina, falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, nenhum deles nunca mentiu na vida, né? Você pega, por exemplo, Renan Calheiros. Existia alguma coisa na vida, Eloy, Giovana, que comprometia a qualidade do senador Renan Calheiros? Ele já foi quase preso também, né? Então, a história dele na política brasileira é lamentável. De repente, pega outros senadores lá, tem muito... Pessoal lá, Humberto Costa, senador, que é médico, inclusive, também, né? Esse pessoal tem moral para ameaçar alguém de prisão, dizer que, não, porque o senhor está sendo desonesto. Quando duas pessoas desonestas conversam, o que é isso, hein? Não sei. O governador de São Paulo realizou ontem a entrega das primeiras 105 viaturas blindadas da história da Polícia Civil do Estado. Com investimento de mais de 23 milhões de reais, os veículos SUV vão proporcionar mais segurança aos agentes durante ações de combate ao crime organizado. Meses atrás também foram feitas entregas das primeiras viaturas blindadas para a Polícia Militar. A aquisição dos veículos foi feita por meio de pregão eletrônico e cada veículo custou R$222 mil. Agora 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h20. Repita. 7h20. O secretário especial de Cultura do governo federal, Mário Frias, de 49 anos, passou por um cateterismo de emergência em um hospital particular de Brasília no fim da tarde de ontem. Um boletim médico divulgado pela Secretaria de Comunicação da Presidência afirma que ele encontra-se em observação médica no Hospital de Brasília e se recupera bem. Segundo a Secretaria Especial de Cultura, Frias sofreu angina, obstrução de artéria aguda e suspeita de princípio de infarto. Esta é a segunda vez que o secretário é atendido com problemas cardíacos em menos de 6 meses. Em dezembro do ano passado, ele também foi hospitalizado após sofrer um princípio de infarto. À época, a secretaria informou que Frias foi submetido a um cateterismo e colocou 2 stents, pequenos tubos de metal que se expandem para regular o fluxo de sangue. A secretaria informou que ele segue internado e será submetido a exames de modo a descartar eventuais sequelas cardíacas. A Penitenciária Feminina 1 de Tremembé recebeu Andréia Freitas de Oliveira, suspeita de assassinar o filho Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, em São Paulo. A mulher de 37 anos foi transferida do Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha. Inicialmente, Andréia Freitas de Oliveira ficará isolada em uma cela por 15 dias por causa de protocolos contra a Covid-19 e pelo período de inclusão de presos no sistema prisional. A prisão preventiva de Andréia foi decretada na terça-feira pela Justiça. O caso ocorreu na segunda-feira. Gael estava com a mãe na cozinha quando a tia-avó entrou no cômodo após ouvir choro e barulho de vidro quebrando. De acordo com a polícia, a mãe teve um surto psicótico. Ela nega o crime. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia será de sol com pancadas de chuva, principalmente agora pela manhã e muitas nuvens à tarde. Em São José dos Campos e Jacareí o dia vai ser frio, a máxima não deve passar dos 21 graus. No litoral norte o dia também será chuvoso, com os termômetros registrando máxima de 22 graus em Caraguatatuba. Na Serra da Mantiqueira a temperatura máxima despenca, não deve passar hoje dos 17 graus. Em São José dos Campos, neste momento, temos 15 graus. Agora 7h22. Repita. 7h22.
A Prefeitura de São José dos Campos começou ontem o processo de atribuição de aulas para 107 professores por prazo determinado para assunções de professor 1 e professor 2. A atribuição acontece no CEF, o Centro de Formação ao Educador em Santana, até sexta-feira. Os profissionais vão trabalhar no decorrer do ano letivo de 2021, se submetem à escolha de vagas e são encaminhados para exame médico para atuarem no quadro de servidores municipais. Os professores devem apresentar no ato da atribuição original e cópia dos documentos de habilitação, diploma, histórico escolar ou certidão de conclusão do curso e histórico escolar. Os educadores contratados participaram do processo seletivo realizado em 2019. O professor 1 vai atuar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, tanto no curso regular quanto na educação de jovens e adultos, o EJA. Na modalidade 2, os educadores lecionam a partir do 6º ano e nos anos finais da EJA. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem a médica infectologista Luana Araújo como titular da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, criada na gestão dele para centralizar as ações de combate à pandemia. Ela é formada pela Universidade do Rio de Janeiro e pós-graduada em epidemiologia na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Em breve discurso, Luana Araújo se solidarizou com as vítimas e familiares da Covid-19 e prometeu trabalhar com evidências científicas. Ela disse ter atuado na linha de frente do combate à doença, ressaltou sua formação na universidade e vocação para trabalhar com preparo e resposta dos sistemas de saúde ao redor do mundo em relação a pandemias. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais retomou ontem as buscas por desaparecidos na tragédia da Vale, em Brumadinho. Ao todo, 270 pessoas morreram, sendo que 11 ainda não foram encontradas. A barragem B1 da Mina Córrego do Feijão se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019. Segundo os bombeiros, até março de 2021, 3.913 militares já atuaram em revezamento em atividades de campo, coordenação e de saúde em Brumadinho. Na retomada, as buscas contarão com 4 estações na área onde antes funcionava o terminal de carga ferroviária da mineradora. Pesquisadores do Ceará anunciam vacina contra o coronavírus 100% brasileira. Mais uma vacina brasileira contra a Covid-19 aguarda aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para iniciar os testes em humanos. O imunizante foi criado por pesquisadores do Laboratório de Biotecnologia e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Ceará. A vacina HH120 Defenser começou a ser desenvolvida em abril de 2020 e apresentou mais de 90% de proteção ao ser testada em camundongos. A imunologista e professora Isabel Florindo Guedes, que coordena o estudo, diz que estão previstas 3 etapas para a fase clínica. A primeira delas é administrar o imunizante em 100 voluntários adultos com idades entre 18 e 60 anos que não tenham comorbidades. Na segunda etapa, serão incluídas as pessoas com comorbidades e, na terceira, a vacina será aplicada em milhares de participantes com diversos perfis. De acordo com a pesquisadora, o imunizante apresenta baixo custo de produção e utiliza um tipo de coronavírus aviário muito parecido com a Covid-19, capaz de induzir uma resposta imunológica contra o novo coronavírus. Vale lembrar que o desenvolvimento da primeira vacina totalmente nacional foi anunciado no fim de março pelo Butantan, a Butanvac, que também aguarda a aprovação da Anvisa. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h27. Repita. 7h27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h29. Repita. 7h29. O
O ministro da Defesa, Walter Braga Neto, disse ontem em audiência na Câmara dos Deputados que recomendou às Forças Armadas a suspensão na compra de bebidas alcoólicas. O ministro justificou que a bebida era consumida em confraternizações depois de uma atividade estressante. O ministro foi questionado pelo deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, sobre a necessidade de consumo de bebidas em cerimônias em plena pandemia de Covid-19. Documento do próprio ministério confirmou a compra de 80 mil latas de cervejas de várias marcas. Em sua defesa, a pasta justificou também que as bebidas eram usadas para temperar alimentos. O caso veio à tona após a repercussão negativa ao gasto de 15 milhões de reais do governo federal com leite condensado. O Tribunal de Contas da União, TCU, abriu investigação para apurar possíveis irregularidades. Cá entre nós, né? 80 mil latas de cervejas, que são de várias marcas, que inclusive seriam para temperar alimentos. Será que o governo agora está... Frango com cerveja, fica muito bom. Mas será que o governo federal está entregando agora uma Marmitex também em Brasília para dar uma força lá na economia do país? Lamentável, né? O lucro líquido da Caixa Econômica Federal no primeiro trimestre de 2021 foi de 4 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 50,3% em relação ao mesmo período do ano passado, informou o Banco Público. Nos 3 primeiros meses deste ano, a Caixa teve uma receita de 9 bilhões de reais com operações de crédito imobiliário, um aumento de 10,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Esse tipo de operação é responsável por 52,3% de toda a receita com operações de crédito do banco. O banco registrou no primeiro trimestre deste ano um saldo de 518 bilhões de reais em crédito imobiliário, com 5 milhões e 700 mil contratos e 68,2% de participação no mercado. Entre o início de janeiro e o fim de março, a Caixa fechou quase 135 mil novos contratos de financiamento imobiliário. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York sofreu uma forte queda ontem, com o mercado preocupado com o reaquecimento da economia após cifras da inflação para abril maiores do que o esperado. O Dow Jones caiu 1,99%, fechou a 33.587 pontos, sua maior queda em um único dia desde janeiro. O Nasdaq perdeu 2,67% e fechou em 13.031 pontos em sua pior sessão desde março. No Brasil, o Ibovespa fechou em forte queda ontem, com preocupações sobre o comportamento da inflação norte-americana e seus reflexos. O índice de referência da B3 caiu 2,65% aos 119.710 pontos. Já o dólar subiu 1,55% e fechou cotado a R$ 5,30. Euro fechou cotado a R$ 6,40, com alta de 0,98%. 7h33. Repita. 7h33. E é hora da boa notícia. Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que determina que o 13º salário ou gratificação natalina será isento do imposto de renda da pessoa física e da contribuição previdenciária. O mandamento constitucional tem por objetivo proporcionar a percepção da chamada gratificação natalina de forma integral, sem tributação ou descontos, afirma o autor da proposta, o deputado Pedro Lucas Fernandes, do PTB. O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Muito bem, Eloy, tem pânico hoje, né? E hoje tem um psiquiatra lá, isso, né, Eloy? Exatamente. Também, né? Aliás, você sabia, Clemente, começa, que né? O Brasil é o primeiro colocado no mundo quando se trata do número de pessoas com algum transtorno de ansiedade. Esse é um primeiro lugar que a gente não gostaria de ter, né? O nosso convidado de hoje, do Pânico, vai falar exatamente sobre isso. É o psiquiatra, autor do livro Anti-Tarja Preta, o Dr. Pablo Vinícius. Hoje, a partir do meio-dia, você pode assistir ao vivo ouvindo a Jovem Pan São José dos Campos em 94,3 pelo site ou pelo aplicativo Panflix, que é a TV digital da Jovem Pan. Agora tem que ouvir bem, né? Ficar tão calminho, né? Esperamos que o Pânico de hoje realmente seja um programa para acalmar os ânimos, não né? MMA, né? Exatamente. Tá certo, a hora.
7h34. Repita. 7h34. Vendas aquecidas elevam a projeção de crescimento de linhas de crédito para o setor imobiliário. Com novo recorde no desempenho do setor de crédito imobiliário nos 3 primeiros meses do ano, projeção de alta elevada de 27% para 34% ao ano. O otimismo resulta do crescimento de 113% no trimestre de janeiro, fevereiro e março, quando as operações de financiamento atingiram um recorde de 43 bilhões de reais, com quase 188 mil contratos celebrados. A comparação é com o mesmo período do ano passado, que fechou com alta de 57,5%. Para a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a expansão do setor imobiliário deve prosseguir nos próximos meses. A estimativa é de crescimento superior a 30% neste ano, apesar do início da alta de preços no material de construção e dos juros para os financiamentos. A previsão é que sejam utilizados 170 bilhões em recursos para subsidiar empréstimo imobiliário, tanto de novos como de usados. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. O governo de São Paulo afirmou ontem que a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades será retomada em todo o estado na próxima segunda-feira. A imunização do grupo foi interrompida na última terça-feira após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendar a suspensão imediata da aplicação da vacina AstraZeneca em grávidas. Isso uma vez que a prescrição atual do fabricante não indica o uso desta vacina em grávidas sem orientação médica. Segundo a gestão estadual, a retomada será possível por conta de remanejamentos de doses feitos pela Secretaria da Saúde e da entrega do novo lote de vacinas da Coronavac, que foram enviadas ontem pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde. O Tribunal de Apelações de Paris ordenou ontem que as empresas Air France e Airbus sejam julgadas por homicídio culposo na França. Isso devido a responsabilidades indiretas no acidente com o voo 447 Rio-Paris em 2009, que caiu no mar e matou 228 pessoas. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República e de familiares das vítimas e reverte uma decisão de 2019 a favor da companhia aérea franco-holandesa e da fabricante europeia de aeronaves. Os advogados da Airbus afirmaram que pretendem apelar ao Tribunal Supremo francês e que a decisão é injustificável. O advogado da companhia aérea, François Saint-Pierre, afirmou que a Air France nega ter cometido uma falha penal que tenha provocado este acidente terrível. Uma sentença emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ontem determinou que os efeitos do decreto estadual que proibia a gratuidade do transporte público de idosos entre 60 e 64 anos no estado fossem suspensos. A decisão do juiz Luiz Manuel Fonseca Pires afirmou que o Poder Executivo excedeu as atribuições dele ao acabar com a gratuidade imposta por uma lei estadual no ano de 2013 e garantiu que a lei não pode ser embargada por um decreto. A mudança na gratuidade do transporte público para idosos foi anunciada ainda no fim de 2020. Ela foi suspensa por uma liminar que foi derrubada poucas semanas depois por uma decisão assinada pelo presidente do TJ de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, que na ocasião apontou riscos ao orçamento do estado. Apesar da nova sentença, a volta da gratuidade não é imediata e o governo de São Paulo ainda pode recorrer. O cantor sertanejo Zezé de Camargo esclareceu ontem aos fãs o motivo da sua ida ao Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o artista de 58 anos explicou que começou a sentir dores no peito no domingo e foi ao hospital. Os exames realizados pela equipe médica mostraram a existência de um problema nas artérias coronárias do sertanejo. Zezé então fez um cateterismo, procedimento que consiste na introdução de um catéter para diagnosticar doenças cardíacas. O artista afirmou que está bem e que já teve alta do hospital.
Bom, amanhã também, né, Giovana, teremos aqui a presença da secretária de Saúde de São José dos Campos, a doutora Margarete da Silva Correia, que falará sobre vacina, tempo de vacina, porque tem aquela dúvida, né, vacina Covid-19, vacina influenza, segunda dose, AstraZeneca, Pfizer, coronavírus, e é uma confusão, as pessoas ainda têm dúvidas se pode, se não pode. Então amanhã a doutora Margarete vem para explicar para cada ouvinte nosso aqui sobre como tomar a vacina, influenza e também a Covid. Principalmente o intervalo entre uma e outra, porque pode, né, a pessoa que toma a vacina pode ter alguma reação, mas a reação foi da vacina contra a Covid ou foi da vacina contra a influenza. Então a gente vai falar sobre essas questões e até essa questão da vacinação das grávidas, né, que foi suspensa, agora vai voltar. Enfim, tem bastante coisa para a gente conversar amanhã. Já está confirmada a presença dela amanhã aqui no Jornal da Manhã. Secretária de Saúde de São José dos Campos, Margarete da Silva Correia. A hora? 7h40. Repita. 7h40. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h43. Repita. 7h43. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. E o time reserva do São Paulo ficou no empate por 1-1 com Rentistas do Uruguai na noite de ontem em Montevidéu pela 4ª rodada do Grupo E da Copa Libertadores. Com foco da semana no Campeonato Paulista, o tricolor adiou a classificação às oitavas de final da competição sul-americana, mas precisa de apenas 2 pontos em 2 jogos para confirmá-la e ainda retomou a liderança da chave que estava com o Racing. O estreante Orejuela abriu o placar para o São Paulo logo no início, enquanto Lamas empatou também no primeiro tempo. O duelo serviu para o técnico Hernan Crespo observar novamente opções aos titulares e rodar seu elenco. O empate leva o São Paulo aos 8 pontos, mesmo número do Racing, mas na liderança do Grupo E, por ter vantagem no saldo de gols. Mais 2 pontos classificam o tricolor. O Corinthians realizou ontem o único treino antes de enfrentar o Peñarol em Montevidéu. A partida contra os uruguaios acontece hoje às 9h30 da noite, horário de Brasília. No CT Joaquim Grava, os atletas que participaram da vitória contra a Inter de Limeira por 4-1 fizeram um trabalho regenerativo. O restante do grupo participou de um treino tático com o técnico Wagner Mancini. O time treinou movimentações, posicionamento e jogadas de bola parada. A partida contra o Peñarol é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo é de extrema importância para o Timão, que está na 2ª colocação do grupo, com 4 pontos. Apenas o líder avança para o mata-mata. Aqui, Giovana, qual o problema do... Ele tá bem, tá sobrando. Vou torcer hoje pelo seu time. O elenco do Palmeiras chegou ao Brasil na madrugada de ontem após vencer o Independiente Del Valle do Equador em Quito e garantir classificação às oitavas de final da Libertadores. O grupo fez testes de Covid-19 como de praxe e realizou uma atividade física na academia de futebol. A atividade começou por volta das 10 da manhã após os exames e o café da manhã no CT. Os titulares no Equador realizaram uma movimentação mais leve, com foco regenerativo. Os que entraram no decorrer da partida e aqueles que nem viajaram cumpriram um circuito físico. O Santos deve concluir as negociações para renovar os contratos do zagueiro Jonathan e do lateral direito Cadu nos próximos dias. O acordo por 3 anos com Jonathan está encaminhado. O garoto de 20 anos e promovido ao elenco profissional por Ariel Roland pode atuar também como lateral esquerdo e volante. O vínculo atual termina em setembro. Outro com permanência acertada é o lateral direito Cadu, de 19 anos. O contrato atual, válido também até setembro, será estendido por 2 temporadas. Jonathan e Cadu têm treinado com os profissionais, mas a concorrência é grande. Só renova o contrato. Jogar que é bom nada, né? Vai fazer o quê, né? Seu time.
O Flamengo tem boas chances de ter 2 reforços para a primeira partida da final do Carioca, sábado, contra o Fluminense. Rodrigo Caio e Gerson estão recuperados de lesões musculares na coxa e dependem da participação na atividade de hoje no Ninho do Urubu para confirmar presença no Clássico. René e Michel seguem fora, enquanto Diego Alves será reavaliado. Mesmo com o elenco de folga ontem, os ausentes na viagem ao Chile trabalharam normalmente no centro de treinamento em período integral. A carreira de Anderson Silva no MMA está acabada. O próprio lutador afirmou em entrevista que não se apresentará mais no esporte. Anderson tem uma luta de boxe marcada para o dia 19 de junho no México, contra Júlio César Chaves Jr. Para o Spider, a falta de respeito pelos lutadores por parte dos eventos vem tirando o interesse do público pelo MMA. Aos 46 anos, o lutador agora aposta em aproveitar artes marciais diferentes para poder, segundo ele, falar com propriedade de cada uma delas quando parar definitivamente de competir. A equipe de wrestling de São José dos Campos terá 3 representantes no Campeonato Pan-Americano Sênior 2021, que acontece de 28 a 30 de maio na Guatemala. As lutadoras Laís Nunes e Camila Barbosa e o técnico da seleção brasileira, Nisdani Pérez. A delegação nacional já embarcou para o México, onde realiza a fase final de preparação para a competição. Em virtude das restrições impostas para a entrada no país sede do PAN por conta da pandemia de Covid-19, a equipe treina no México e depois segue para a Guatemala. Essa competição é a última da equipe sênior antes da Olimpíada de Tóquio em julho, ocasião em que o técnico Nisdani Pérez poderá fazer os ajustes de estratégia e as correções necessárias visando a competição em solo japonês. O São José conquistou na tarde de ontem a 2ª vitória consecutiva no Paulista da Série A3. Após vencer o Barretos na última segunda-feira, a Águia do Vale venceu o Bandeirante por 1-0 no estádio Martins Pereira pela 10ª rodada. Com a vitória, o São José entra na zona de classificação. A Águia do Vale assumiu a 5ª colocação com 16 pontos. Na 11ª rodada, o time joga no sábado e encara o Rio Preto. 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã. Edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h51. Repita. 7h51. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou ontem 2 projetos por unanimidade. Entre eles, a proposta encabeçada pelo vereador Luiz Flávio, do PT, e assinado pelos outros 12 vereadores da casa. A proposta nomeia a atual Avenida 2, localizada no Jardim Pedra Mar, região oeste, para a Avenida Itamar Alves de Oliveira, em homenagem ao ex-vereador de Jacareí, falecido em dezembro de 2020. Natural de Viçosa, Minas Gerais, Itamar Alves de Oliveira fez parte de 6 mandatos na Câmara de Jacareí. Foi também presidente da Câmara entre os anos de 2011 e 2012. O ex-vereador de 68 anos faleceu no dia 12 de dezembro de 2020 na unidade de retaguarda da Prefeitura Municipal no Jardim Flórida, com suspeita de Covid-19 e pneumonia viral. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos e na Rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos também radar móvel na Avenida Engenheiro Francisco José Longo, no Jardim São Dimas, onde a velocidade máxima é de 50 km por hora. Pode ser que não tenha hoje, mas está programado. Fumacê em São José dos Campos, na região sul, no Jardim Santa Edviges. Por causa da chuva, né? Explicar bem, né? Exatamente. Tá querendo chover hoje, já está complicado. Chuvinha cedo, pela manhã, de manhãzinha, né? Então, quando tem chuva, não tem como fazer o fumacê, isso, né? Falando como a gente falava antigamente... Se não chover. Exatamente. Jardim Santa Edviges, Jardim República, Vila das Flores, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim Colonial, Jardim Bandeirantes e Dom Pedro I e Dom Pedro II.
Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com aquele ponto de lentidão no sentido São Paulo, ali na altura de Santa Isabel, quilômetro 178, pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu hoje pela manhã. São pelo menos 2 quilômetros de lentidão nesse trecho agora. A partir de Guarulhos e na chegada a São Paulo, embora com trânsito um pouco mais intenso, a concessionária que administra a rodovia informa que o trânsito flui bem. Rodovia Ailton Senna segue com lentidão na altura de Guarulhos, aí no sentido capital. A lentidão agora começa no quilômetro 23 e vai até o quilômetro 16, praticamente já na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, segue também com trânsito livre, mas tem ainda alguns pontos com neblina, tem bastante chuva, pistas molhadas, inclusive na chegada a Campos do Jordão, neste momento chove bastante. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também tem trânsito fluindo bem, embora a mesma condição, tem tempo nublado, tem pistas molhadas, tem pare e siga no trecho de serra neste momento, motorista tem que ficar muito atento. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito bom, mas a mesma condição, tem garoa em praticamente toda a extensão da rodovia, motorista tem que ficar muito atento, tem obras a partir do quilômetro 64, obras de duplicação do trecho de serra e por conta disso, justamente aí nesse trecho, tem pare e siga neste momento. Agora 7h55. Repita. 7h55. Muito bem, vamos às reclamações ouvintes pelo nosso WhatsApp, que é o 99707-7791, Eloy. Clemente, a Ana Paula Dias Alves, do Monte Castelo, ela tinha mandado um relato pra gente aqui na semana passada, que é aquela situação do roubo do portão, do motor elétrico, né? Isso, da casa dela, e ela reclamou inclusive dos furtos constantes que acontecem no bairro. A gente encaminhou essa reclamação, como fazemos com todas que a gente recebe, e nós temos uma resposta, né, Giovana? A prefeitura deu uma resposta pra gente sobre esse episódio especificamente, Temos, né? sim. A Prefeitura de São José dos Campos informou que, em conjunto com as forças de segurança, intensificou as ações de policiamento e patrulhamento nas vias públicas e praças do Jardim Paulista e Monte Castelo, onde aconteceu o caso aí, que fica na região central. O trabalho é executado, segundo a Prefeitura, por policiais militares através da atividade delegada e por guardas civis municipais em rondas constantes, com o objetivo de garantir mais segurança aos comerciantes, trabalhadores e munícipes que atuam ou frequentam ou moram aí nestes bairros e adjacências. Eu vou falar que a gente espera que realmente, efetivamente, essa presença um pouco mais incisiva, né, do poder militar lá resolva, pelo menos diminua o problema na região, né? Mas o que me chama mais atenção é a cidade todinha repleta de câmeras, mais de 1000 câmeras na cidade, e não consegue. Alguém está furtando um portão com o motor, demora, não é coisa de 1 minuto, não é coisa de 2 segundos. Ninguém pega. E barulho também, né? Ontem parece também, a loja 100 também foi alvo aqui de um arrombamento. Aqui na Andrômeda, um carro em marcha ré. Ninguém percebe pelas câmeras de vídeo. É isso que me chama a atenção. Era bom que alguém explicasse também. Não estou acusando nada e nem ninguém. Apenas fazendo um comentário. Será que as câmeras do COI não conseguem pegar isso? Porque se está alguém de marcha ré, arrebenta uma porta, a pessoa está vendo nas câmeras do COI. A polícia chega a tempo. Que ninguém consegue furtar, arrebentar uma porta e sair em 1 segundo. Então, e logicamente, se existem rondas, tem gente por perto, tem policiamento por perto. E a chegada é rápida. É isso que eu não consigo entender ainda em São José, esse problema de arrombamentos que estão acontecendo, de furtos, e as câmeras do COI não estão detectando, ou então tem uma outra informação que nós não sabemos e queríamos saber para passar para os nossos ouvintes. Até no sentido, se há alguma investigação, a gente comentou isso na época em relação a esse episódio aqui da Ana Paula, é aquilo que a gente comentou na época, alguém está comprando esse material, porque ninguém rouba se não tiver como vender. Aí, né? Então aí é uma questão da inteligência, da civil também, isso, que investiga de investigar essa situação, claro, porque se você pegar quem está comprando, você já inibe uma grande parte do problema, né? E São José tem a força integrada, né? Força de segurança integrada, todo mundo ali no mesmo contexto, a prefeitura, a polícia civil e polícia militar e as polícias rodoviárias também. Então é importante que o trabalho existe. O que está falando que não consegue pegar esse pessoal? Os episódios continuam acontecendo, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, alguma observação, fica à vontade para mandar aqui para o nosso WhatsApp. É o 129
12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. E vamos ao destaque final. A CPI da Covid-19 ouviu ontem o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, SECOM, Fábio Van Garten. A oitiva era a mais aguardada desta segunda semana de trabalhos da comissão, instalada para apurar as ações e omissões do governo do presidente Jair Bolsonaro no combate à pandemia do novo coronavírus. A negociação da União com a farmacêutica Pfizer para a aquisição de 70 milhões de doses do imunizante esteve no centro do debate. Mas o depoimento de Fábio Van Garten teve bate-boca, acusações de mentiras e pedido de prisão dele pelo relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB. Nas primeiras horas da oitiva, que começou por volta das 10 da manhã, após tensão gerada pelas respostas do publicitário, Renan Calheiros pediu para verificar se havia ou não brecha para solicitar a prisão do depoente. Por volta das 4h30 da tarde, o senador pediu a prisão de Van Garten por avaliar que ele realmente estava mentindo à comissão parlamentar de inquérito. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, informou que enviará ao Ministério Público Federal o depoimento do ex-secretário de Comunicação. De acordo com a Constituição, em oitivas realizadas por uma CPI, os intimados são obrigados a falar a verdade, sob risco de receberem voz de prisão, caso seja confirmado em flagrante algo que não corresponda à realidade dos fatos. Calheiros reclamou por diversas vezes sobre o comportamento de Van Garten. A seu ver, o publicitário e ex-membro do governo deu respostas escorregadias ou em contradição ao teor da entrevista que ele havia dado à revista Veja no final de abril deste ano. Na matéria, o ex-chefe da SECOM, Secretaria Especial de Comunicação Social, revelou ter participado de negociações para a compra de vacinas e chamou a equipe do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de incompetente e ineficiente. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.